Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estarei dando prosseguimento, à live de ontem, o estudo de ontem, quer dizer, sobre o Jardim do Éden e a sua localização, tá certo? Então pessoal, hoje eu vou falar sobre o livro que eu li ontem, sobre o continente perdido de Mu. E nesse livro, no capítulo 3, algo muito interessante que eu quero trazer para vocês, e também de um outro livro também que remonta praticamente a mesma coisa, sobre isso que eu vou ler para vocês, tá certo? Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês, se estiver gostando do trabalho, do conteúdo, dê o like, ative o sininho de notificações, tá bom? Porque às vezes o YouTube não notifica as pessoas, tá certo? Dos vídeos. Então peço que vocês possam ativar o sininho das notificações para que quando o vídeo for ao ar, vocês possam receber a notificação, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Diz assim, país onde surgiu o homem sobre a terra. Não são apenas os escritos que provam a existência de um continente do Pacífico, porque ainda encontramos atualmente restos desse continente perdido sobre as partes que não ficaram submersas. Acham-se vestígios de templos, tradições, estátuas e símbolos sagrados, nos quais as inscrições informam que são lembranças da raça desaparecida de Mu. A autenticidade desses vestígios pode ser confirmada de todos os modos possíveis através de outros escritos, esculturas, costumes, idiomas e finalmente pelas suas tradições. Eu vou ler aqui que está sublinhado, tá, pessoal? Algumas são bastante concretas sobre a forma de monumentos de pedra, templos, estátuas, pedras talhadas que não chegaram a ser transportadas de pedreiras de onde vinham as pedras. Descobriu-se nessas pedreiras estátuas inacabadas. Como todas as descobertas foram feitas nas ilhas do Pacífico, isso demonstra, sem sombra de dúvida, que elas faziam outrora parte do continente submerso. Olha aí, pessoal, que coisa interessante, interessantíssima, uma coisa que nunca havíamos ouvido falar sobre isso, A ciência moderna nunca relatou sobre isso, Nunca falou nada disso e coloca o jardim lá pro lado do Iraque, Mas a gente já está vendo aqui com as provas que não é. E eu vou mostrar outro livro também de um escritor brasileiro chamado Cônigo Ulisses de Penaforte, que é o Brasil pré-histórico. Ele fala a mesma coisa na página 34. Então, depois disso daqui eu vou lá e a gente vai ver. Tomando como ponto de partida as ilhas nas quais foram descobertos os vestígios, desenhe um mapa indicando a posição de Mu no Oceano Pacífico. Nada resta que possibilite o traçado de uma costa oeste e norte, de acordo com certos documentos. Parece que esse continente era formado de 3 porções territoriais, separadas por canais, mas nada existe que permita determinar a sua localização, a não ser talvez um hieróglifo egípcio representando 3 países situados de leste para oeste. E aqui, o desenho, aqui, pessoal, tá aqui, Ásia, América do Norte, América do Sul, Atlântida, Austrália, totalmente junto, continente de Mu, tá o Havaí, que hoje, infelizmente, o Havaí aqui, ele, deixa eu dar uma meditadinha aqui. Aqui, o Havaí, tá vendo? Peraí, deixa eu ver a ferramenta aqui, pessoal. Não é isso aqui que eu quero fazer. O que eu consigo fazer aqui? Se tem alguma coisa aqui para
Não, deixa, não vou conseguir fazer agora isso aqui. Então aqui, ó, podem ver o Havaí, tá? Tem as Ilhas Fiji aqui, Tahiti, tá vendo? Ilha de Páscoa, mais aqui, ó, próximo da América do Sul. Então o que se tem hoje, pessoal, são resquícios desse grande continente lá no Pacífico, tá, pessoal? Então o Havaí, e vocês podem observar que, gente, aquele lado de lá é muito lindo. Aquele lado de lá é um paraíso realmente. Vocês podem ver que as águas são cristalinas, sabe? Um azul, sabe? Caramba, é muito lindo aquilo. O Pacífico é lindo demais. Então, como é que vai ser o paraíso? Vai ser no local, no Iraque, onde só tem ruína, só tem areia, e é uma região totalmente desértica, né? Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Por vários motivos, como se interessavam muito pela colonização, acho que o continente se estendia muito mais para norte do que para o meu desenho. Coloquei a ilha de Páscoa no extremo sudoeste, Tonga Tabu no extremo noroeste e Havaí ao norte, não podendo traçar um extremo nordeste. Desenhei muitos estuários e golfos, porque os documentos informam que o país era plano, sem montanhas, com imensas planícies, fazendo supor a existência de um litoral semelhante ao por mim traçado. Em todos os lugares onde encontramos pequenas ilhas com provas irrefutáveis de terem pertencido a um continente, podemos ficar ainda mais certos que essas ilhas são restos de um continente. Tá vendo aí, pessoal? Tá aí, ó, muito bem claro, né? Tá muito bem claro. Tá? Ó. Trata-se, como já disse, de pequenas ilhas povoadas por indígenas. Olha só, hein? Elas se encontram a milhares de milhas umas das outras e provam assim mais do que qualquer outro documento que antes dos tempos pré-históricos ali existia um continente e que o mesmo era povoado por seres civilizados. Os antigos documentos e os vestígios das ilhas dos mares do sul nos ensinam que o homem foi criado civilizado, mas sem cultura. Foi criado com o conhecimento de sua alma e acreditava numa divindade, que era por ele adorada. A presença de certos desenhos utilizados como símbolos revelam que o homem em geral se encontrava intelectualmente subdesenvolvido e a simplicidade dos primeiros símbolos sagrados era indispensável para que ele pudesse compreender as coisas mais simples. Entretanto, quando entramos em contato com esse homem, muitos milhares de anos após o seu aparecimento sobre a Terra, descobrimos que ele já se achava atualmente civilizado e esclarecido, e isso se passou há mais de 50 mil anos. Certos arqueólogos abordaram em suas obras o tema de Mu e do país de Oeste, chamado ainda Lemúria, mas como não se deram ao trabalho de comparar os documentos que possuíam, apenas estabeleceram hipóteses. Já é tempo de os leitores interessados pela primeira aparição do homem sobre a Terra ficarem conhecendo certos fatos positivos sobre os quais baseei minhas pesquisas. Schliemann, baseado em 2 documentos apenas, o de Lhasa e o manuscrito troano, afirma que a Atlântida era o país de Mu. Esses documentos não indicam que a Atlântida e Mu eram o mesmo continente. É simplesmente uma hipótese por parte de Schliemann. Outros documentos que ele pôde consultar informaram claramente que o Mu se encontrava a oeste da América e não a leste, que é a posição geográfica da Atlântida. Entretanto, é verdade que a Atlântida, como país de Mu, foi destruída por erupções vulcânicas submersas no oceano. Isso foi provado cientificamente. Olha só, hein? Le Plongeon aventou a hipótese de que a América Central era o país do Oeste e que, portanto, não podia deixar de ser o país de Mu, esquecendo que Mu havia sido submersa, ao passo que a América Central persiste até os nossos dias. É o mesmo que dizer que uma pessoa está morta quando ela está prestes a discutir conosco. A origem desses erros provém do fato de que certos documentos estudados na Europa foram escritos na América, e os leitores, sem refletir, passaram que os mesmos se referiam à Europa e não à América.
Isso concorda com a referência à Atlântida feita por um filósofo grego. A terra que fica depois do mar, continente saturniano. Este era um dos nomes antigos dados à Atlântida. A diferença entre os documentos é simples. As terras do oeste eram a América e além mar eram a Europa. É evidente que o autor do documento grego quis evitar erros, pois chamou essas terras de continente saturniano, ou seja, a Atlântida. E isso me parece bem claro para satisfazer aos mais incrédulos. Agora, o manuscrito troano situa a submersão do continente de Mu como tendo ocorrido há 12.000 anos. Creio que 12.500 seria mais exato. Entretanto, esses números não podem ser senão aproximados, porque desconhecemos a data do manuscrito troano. Aí aqui, ó, tem aqui, ó, mapa de Mu, as terras oeste, segundo o livro dos mortos egípcios, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Tá tudo aí, pessoal. Tudo aí para vocês verem, observarem. E agora eu vou em um livro aqui chamado Brasil Pré-Histórico. A página 34 desse livro aqui, tá? Diz aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Diz o seguinte, pessoal. O ilustre naturalista Haeckel, em suas obras, tá em francês isso aqui, pronuncia-se do mesmo modo sobre a forma, a época e o lugar do nascimento do gênero humano, falando este sábio monista a propósito do seu Homo primigenius, o Pithecanthropus ou Alabis, depois de haver provado que é um erro grosseiro o dizer que o homem americano provém dos macacos, tá? Haeckel afirma clara e positivamente que tá em francês aqui, tá? Mas agora olha isso aqui, ó. Falando depois da Ásia Meridional, dessa grande região, teatro das grandes evoluções metamórficas, país que 1000 indícios designam como a primitiva pátria das diversas espécies humanas. Olha isso aí, pessoal. Tá? Quem tiver a oportunidade disso aqui, dar um print depois na tela e traduzir, vocês vão entender o que está querendo se dizer aqui, ó. E logo diz aqui, ó, logo conclui Haeckel. O primeiro homem devia habitar a Ásia Meridional, a África Ocidental, ou mesmo um continente hoje submergido. Olha aí, hein, pessoal, como é que as coisas começam a bater. Agora, olha isso aqui. Esse continente astral, cuja existência outrora tornou-se probabilíssima por certos fenômenos da geografia, dos animais e das plantas, foi denominado Lemúria. Tá vendo aí? Mu era a Lemúria, pessoal. Mu era a Lemúria. Olha só. Só não disse Mu, mas Lemúria é Mu, é o continente perdido de Mu, pessoal. Tá? Foi denominado Lemúria pelo inglês Sclater, por causa dos lemúrios ou pitecoides, que habitavam as regiões lemurianas. Aqui nós não trepidaremos em dar a denominação de atlantidianas ou camerianas, pelas conclusões gerais da ciência paleontológica e, sobretudo, e principalmente pelas magníficas e importantes descobertas feitas por Francisco Moreno nas camadas pampeanas da República da Argentina. Para o Luiz Moreno, só a riqueza da fauna da Patagônia prova que ela formou, da época terciária, um vasto continente que invadiu os oceanos Atlântico e Pacífico, pessoal. Tá vendo aí, pessoal, como é que as informações batem, os livros se comunicam entre si? E não é tudo. O senhor Moreno vai longe e muito além das nossas previsões. Ele julga que este continente desaparecido formou um centro da criação. Olha aí, hein, pessoal, e que nós supomos ter sido exatamente aquele centro de evolução distinta das duas Américas, o qual vamos estudar naquele continente submerso
que todos os sábios helenistas apelidaram de Atlântida, que o divino Platão e Aristóteles descreveram em suas obras filosóficas e de que alguns padres doutores da igreja fizeram honrosa menção citando os poetas do Lácio, tá? Diz aqui, ó, pois bem, ao desbancar do período terciário, diz o senhor Troussert, muito antes do levantamento dos Andes, as duas Américas ainda não se achavam ligadas pelo Istmo de Panamá. O Brasil formava uma grande ilha que se podia perfeitamente fotografar com os seus imensos contornos. O mar, como supõe-se, invadia então os vales do Prata e do Amazonas. O maciço colombiano se estendia mais a oeste e ao norte. O solo da Bolívia e da Patagônia atual formava uma enorme península bordada de imensos golfos a leste e a oeste. E esta península, separada do grande continente austral, tinha uma forma e uma extensão diferente das que hoje apresenta. O Mar das Antilhas reunia os dois grandes oceanos e a corrente equatorial, correndo livremente entre as duas Américas, contribuía em dar ao continente antártico o clima intertropical, que indicam a fauna e a flora que possui então. Os numerosos grupos de ilhas que se notam no Oceano Pacífico se nos afiguram as grandes relíquias do grande continente atualmente submergido, que ligava a Austrália à América do Sul. Não seria este continente submerso a nossa sonhada Atlântida? Aqui eles falam Atlântida, mas é mu, pessoal. Tá vendo aí? Vocês estão vendo? Então, pessoal, tá muito claro, tá? Sobre o que foi lido aqui, tá certo? Então a gente vê, pessoal, que bate totalmente, né? Bate totalmente. Só para passar aqui uma coisinha interessante para vocês, diz aqui o seguinte, pessoal, só para terminar, tá? É que é muita coisa, então eu tenho que resumir para não ficar cansativo, né? Porque o objetivo é fazer os vídeos, né, explicativos e simples objetivos, não muito demorado, para não ficar cansativo. Diz aqui, ó, o ilustre abade Alcide de Dorbigny também explica a formação pampeana por igual catástrofe tão sublimemente preconizada pelo doutíssimo Sr. Moreno, a quem Agassiz Bravard Zabarovsky e o seu compatriota Amegino tecem as maiores e mais merecidas nomeações pelos seus trabalhos importantíssimos, notadamente em antropologia. Em presença do que temos até agora, expendido largamente o que devemos concluir a favor do nosso ponto de vista, que assim como temos provas certíssimas da existência relativamente recente de um relevo continental que, prolongando a Ásia no Mar das Índias, abraçava todas as ilhas Malaias, ou seja, todas as ilhas Malaias onde? Lá no Pacífico, pessoal. Pariter, podemos admitir que junto às terras hoje separadas, a Merogaia, podia existir perfeitamente um grande continente intermediário que, ligando-se entre si, se tornasse Alioquim, como que um georama primitivo no centro do qual as formas biológicas de então teriam que evoluir simultaneamente para ir esparrinhando-se sobre as diferentes partes das outras terras emergidas paraliciamente. É o caso da hipótese da Atlântida. Em todo caso, é uma hipótese compatível, quer com a história do Gênesis, quer com os dados atuais da geologia. Tá? Logo, a união antiga da Polinésia e, portanto, da Malásia e da Austrália com a América do Sul, provada pela presença de plantas e animais comum a este continente nas terras da Tasmânia, e os fatos geológicos que se prendem à Patagônia, resto de um continente hoje submergido, elucidados pelo Mr. Francis Moreno, em sua monumental conferência feita em 15 de julho de 1883 pela Sociedade Científica Argentina. Tudo ocorre
para tornar plausível a hipótese da existência da Atlântida, esta camada e decantada ilha oceânica, que se tornou famosa nas lendas e narrativas dos antigos sábios, poetas e filósofos, que ainda, mesmo agora, continua a preocupar a imaginação dos geógrafos e geólogos modernos, como passados a demonstrar no seguinte capítulo pelo Ministério Geral do Tradicionalismo Enciclográfico. Tá? Aqui termina, vai vir por capítulo 3. Nós vamos também, eu vou falar muito sobre esse livro, tá? Principalmente nas fases do Gênesis, tá bom, pessoal? A gente vai ver o Gênesis de outra forma, tá certo? Então, pessoal, por hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente está trazendo aí livros que se comunicam entre si, trazendo essa verdade que foi por muito tempo escondida da humanidade. Então, meu objetivo aqui é transmitir que vocês também possam fazer o mesmo, e espalhando essas informações para os seus parentes, amigos, tá certo? E os mais allegados, tá bom, pessoal? Então, fiquem na paz do nosso Salvador Yahushua, tá certo? Fiquem todos na paz e até breve com o próximo estudo desses livros, tá certo? Um abraço.